Olá, tudo bem? Hoje o papo aqui vai direto. Você cuida da sua autoimagem? E eu preciso explicar isso para você. O que que é autoimagem? Autoimagem é que eu olho no espelho? Não. Mas como você se vê? E aqui eu vou dar um exemplo muito, talvez conhecido. As irmãs Olsen eram duas irmãs muito famosas, gêmeas, que fizeram muito sucesso na TV americana até o início da fase adulta. Eram gêmeas. Faziam filmes, faziam esquetes humorísticos, várias atividades juntas. E em entrevistas, mesmo sendo gêmeas, uma perguntava a qualidade da outra. E, curiosamente, uma irmã achava a outra belíssima. Enquanto que a outra, essa que achava a irmã muito, muito bonita, não se achava tão bonita. Mas elas eram gêmeas. Então, esse exemplo das irmãs Olsen nos traz a ideia inicial que eu queria apresentar para você. A autoimagem é a imagem que você faz de você. E isso tem uma referência muito interessante num trabalho, talvez primordial nesse assunto, um trabalho da década de 60, de um autor americano que ele era cirurgião. E ele trabalhava com cirurgia plástica, era um dos precursores na década de 60 do trabalho de cirurgia plástica. E ele percebeu que, às vezes, ele se preocupava muito no desenvolvimento dos detalhes da cirurgia e a pessoa não ficava contente com o trabalho. E, às vezes, o trabalho dele não ficava tão bom, mas a pessoa ficava muito contente com o trabalho. Então, ele começou a perceber que havia um aspecto psicológico muito mais importante do que realmente a técnica dele. A forma como a pessoa se via ou se percebia dava mais efetividade na boa avaliação do trabalho dele do que realmente a técnica utilizada na cirurgia, né? Então, eu acho interessante. Eu tenho esse livro aqui, Psicocibernética, né? O autor é o Dr. Maxwell Maltz. E esse livro, né, o Psicocibernética, ele começa a trabalhar nisso, então, de como trabalhar melhor essa autoimagem para que possa você ter uma percepção melhor de mundo. É este ponto que a gente deveria se preocupar mais, e mesmo no processo terapêutico, eu faço isso às vezes com muitos dos meus alunos, você trabalhar uma perspectiva melhor, uma visão melhor de si mesmo, ou mesmo uma imagem objetivo, uma imagem admiração. Outras pesquisas mostram isso, que as pessoas é, que têm um ser, um herói, no sentido de admirar as qualidades, admirar a imagem daquela pessoa, aquela é mais fácil a pessoa se projetar na direção daquela imagem. Não vou nem falar do uso da visualização para atletas. Por exemplo, né, o tradicional exemplo Michael Phelps, visualizando a prática da natação, ou mesmo lutadores e ginastas, como a Rebeca Andrade, que também trabalha esse processo da visualização como prática. Outro dia, o ganhador da maratona de Florianópolis, ele também, no seu acompanhamento psicológico, que é o mesmo que eu faço com muitos atletas. Eu faço acompanhamento psicológico de atletas do kart, fiz com atletas da natação, fiz acompanhamento psicológico de atletas do golfe. Esse atleta da maratona, que venceu a maratona de Florianópolis, também tinha um processo de visualização que ele utilizava e que ele utilizava frases âncoras escritas nos dedos, para que ele pudesse puxar de cada dedo essa palavra, frase âncora, para que ajudasse no seu processo de visualização e mantivesse a sua relação com o acentuado esforço da liderança da prova. Portanto, aqui também uma outra possibilidade importante. O esporte, por exemplo, esse caso do maratonista que venceu a maratona de Florianópolis, ele é muito representativo, muito fácil de visualizar como isso pode ser utilizado. E pode ser utilizado da mesma forma, não só para a prática esportiva, mas também para outras atividades na vida. Estudos, para a prática de relacionamento, mas é preciso a técnica correta, o aprofundamento correto para se escolher de uma maneira muito assertiva que tipo de imagem, que tipo de frase, que tipo de palavra você vai usar como âncora para despertar as energias, despertar o movimento do corpo na direção positiva desejada. Mas tudo isso é muito mais forte em relação ao trabalho de autoimagem. A imagem é fundamental dentro desse processo. Desde quem estuda lá os princípios da psicologia, vai ver que o Jung já traz isso de maneira muito acentuada. Eu tive que vir do futuro para falar do Jung, porque o vídeo bagunçou o áudio. Então vamos lá. O Jung já trabalha a questão da importância da imagem desde dos livros lá de trás dele, quando ele vem explorando a temática da alquimia. Aí ele descobre no trabalho do Wilhelm Reich, um amigo dele, sobre os ensinamentos do Zen e do budismo.
E a partir disso, ele vê a questão da mandala e aprofunda isso nos seus estudos de mandala até chegar nos estudos dos estudos da química e da alquimia. E, por último, ele desenvolve esse trabalho na última obra dele, né, O Homem e Seus Símbolos. Então, a questão da imagem é muito importante. Né? Além, né, do trabalho da psicoenergética, que também trabalha essa questão psicocibernética, né? Que também trabalha esse aspecto muito forte do poder da imagem. Né? A imagem interna era mais poderosa do que a imagem da própria cirurgia plástica. Né? Então, você vai ver em vários elementos. A gente pode falar da visualização, né, dos atletas e pode falar de outras e outras formas poderosas de usar a imagem. Por isso que nos trabalhos terapêuticos, meus alunos, atletas, eles têm também esse aspecto de identificar essa imagem. Porque essa imagem, de uma certa forma, precisa ressoar, precisa estar conectado com algumas estruturas suas. Não adianta só você imaginar que você alguma coisa que não conecta, né, com a tua história, com a tua estrutura, com os seus valores. Então é basicamente isso, é bastante importante em todo o trabalho que você fizer no seu desenvolvimento, ver essa conexão com a autoimagem. Isso faz toda a diferença. No meu livro Ciência da Excelência, onde eu falo das estruturas terapêuticas, a estrutura da linguagem, baseada, né, no trabalho do antropólogo Gregory Bateson, a gente também vai destacar a imagem dentro desses estudos do desenvolvimento do indivíduo e da percepção dele dentro da sociedade. Bem profundo o que está por detrás dessa noção que eu estou aqui passando para você. Tá bom? Quero deixar claro que nós estamos aqui à disposição, você pode deixar seus comentários, tá à vontade de estar explorando melhor os assuntos, acompanhe os vídeos, acompanhe o canal e passa esse vídeo para outra pessoa que você conhece, que possa estar tendo essa informação mais clara, tá bom? Grande abraço, até mais.